Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. O programa de hoje é um programa especial. Eu quero falar de pátria, de patriotismo, de Brasil, das coisas que a gente precisa ter nesse país para a gente viver em paz, para a gente viver feliz, né? E eu fico muito preocupado porque eu navego nas redes sociais, especialmente nas bolhas bolsonaristas, ali onde tem as postagens das pessoas que estão se preparando para amanhã irem para a rua se manifestar, e eu vejo muita gente violenta, né? Muita gente mostrando que quer transformar a manifestação de amanhã numa guerra. Então, o que é que eu aconselho? Você que é de paz, você que quer viver numa pátria feliz, não importa, até se você votou em Bolsonaro, fica em casa amanhã, não vá pra rua não. Se você tem um pensamento contrário, melhor ainda, fique em casa, não vá pra rua amanhã. Porque o que é que eu vejo? Eu vejo que esticaram muito a baladeira, como a gente fala no Nordeste. A baladeira é aquele estilingue que vocês chamam aqui na nossa terra, é baladeira. Você estica, aí tem um momento assim que não dá mais para esticar. Ou a borracha quebra ou você solta a pedra. E nós chegamos nesse momento. Nós estamos nesse. Amanhã é o momento em que a baladeira está super esticada. Por quê? Porque nós temos um presidente da República, que vocês sabem, eu sempre disse aqui, eu respeito o presidente Bolsonaro por democraticamente, não importa o que foi dito, não importa se ele fugiu dos debates, não importa se teve muita mentira nas redes sociais, se inventaram coisas do Arco da Velha para o povo acreditar que ali tinha uma redenção, uma salvação da pátria, e as pessoas, na sua maioria dos eleitores, foram para aquele lado. Isso não importa, já passou. Ele ganhou democraticamente, é o presidente do Brasil e deveria governar o Brasil de cima dos seus votos, para que as suas ações, enquanto gestor da nossa pátria, gestor público, pudesse ser capaz de positivamente melhorar a vida de todos os brasileiros. Mas isso não aconteceu. Eu sempre disse, respeito o Bolsonaro por ele ter sido eleito pelo voto popular. Sou democrata, sou republicano e sou patriota. Eu desafio alguém nesse país a ser mais patriota do que eu. Não é porque estou com essa camisa verde e amarela ou porque botam uma camisa da seleção que eu sou patriota. O verdadeiro patriota é aquele que sabe a dimensão do que é a pátria. Quem são os inimigos da pátria? Quem são os aliados da pátria? Quem são as pessoas com quem nós precisamos nos aliançar para que essa pátria seja dignificada? E quem são aquelas que nós precisamos combater porque não são patriotas? Pode até ter disfarces de patriotas, mas não são. E o Bolsonaro é muito mal orientado politicamente. Primeiro que ele não faz política. Ele não faz, ele quer desde o primeiro momento que ele sentou na cadeira de presidente. Eu acho que ele ouve um cabra, alguns cabras. Eu falo cabra porque é cabra mesmo, né? Tem cabra ruim e tem cabra bom. Tem cabroeira do bem, tem a cabroeira do mal. Ele é orientado por algumas cabeças podres do mundo. Tem um tal de Olavo de Carvalho que é podre. E orienta o presidente e sua família e alguns dos seus seguidores. Tem outro cara chamado Steve Bannon, um americano que é podre, ele é inteligente, são homens inteligentes, mas a inteligência pode ser do bem, pode ser do mal. Né? Esses homens orientam o presidente e botaram na cabeça dele que ser eleito não significa ter poder. Ou seja, eu ganhei a eleição de presidente, mas eu ainda não sou poderoso. Por quê? Porque eu não governo o país sozinho. Eu governo com dois outros poderes, o judiciário e o legislativo. O legislativo é fácil. Com dinheiro, eu posso comprar o apoio da maioria do Congresso. Agora, e o judiciário? Como é que eu vou
fazer o judiciário trabalhar de acordo com a minha vontade de fazer as coisas do jeito que eu quero. E se o que eu quero não for o melhor para o país, quem vai dar um cobro em mim? E é por isso que o nosso país tem 3 poderes. Para que, do equilíbrio entre os 3, nós possamos achar um denominador comum, um consenso, para a gente não levar o país para aventuras. E as pessoas que estão amanhã indo para a rua, ao invés de estarem indo para a rua, para pedir que o presidente governe de verdade, que baixe o preço dos alimentos, que reduza o preço dos combustíveis, que não tire direitos trabalhistas, que não tire direitos previdenciários, que cuide para que haja um equilíbrio entre o capital e o trabalho, com o governo mediano, porque senão o capital ganha de goleada do trabalho. Os donos do dinheiro atropelam o trabalhador. Que coitado, nós trabalhadores, nós precisamos trabalhar e precisamos viver do nosso labor, do nosso trabalho. Alguns não têm qualificação, a única qualificação que tem é a mão, é o braço, é a força. E essas pessoas precisam que nós tenhamos governantes capazes de mediar esse jogo brutal entre o capital e o trabalho, onde o trabalho sempre perde, se não tiver o Estado ali para mediar, se não tiverem leis trabalhistas justas. Que, aliás, na minha visão, não existem leis trabalhistas justas ainda. As leis que nós temos trabalhistas, mesmo num país como o nosso, aquelas que nós conquistamos com muitas lutas e embates, ainda são frágeis demais para garantir que o trabalhador, no seu embate com os donos do capital, viva bem. Por isso é que a maioria do povo é muito pobre. Eu digo aqui no meu livro, esse livro, muita gente comprando, né? Muitas pessoas comprando, muitas pessoas querendo adquirir esse conhecimento. E eu digo aqui no Sociedade Planetária Mundo Natural, um livro que eu levei 15 anos escrevendo, 15 anos meditando para que ele existisse. Eu digo aqui, o rico precisa do pobre e vice-versa. O que está faltando é ajustarmos os valores das ações de cada um e a importância dos talentos nesse processo. O empreendedor tem muita importância, mas isso não dá a ele o direito de se apropriar ou, sendo mais suave, sugar a energia vital do trabalhador que lhe serve como empregado pelo fato do mesmo não ter aptidão para empreender. Se o empreendedor não pagar um valor digno e justo pela realização do trabalho dos seus colaboradores, teremos a escravidão disfarçada, mesmo que tenha sido regulamentada por leis trabalhistas. Se a remuneração pelo seu desempenho profissional não permitir ao trabalhador uma vida digna, enquanto seu patrão enriquece com o lucro obtido pelo seu trabalho, pelo seu labor, alguma coisa está errada, uma injustiça está sendo cometida nessa relação. Olha, muitas das leis que regulamentam a relação entre empreender e trabalhar precisarão ser revistas. Elas foram conquistadas pelos embates entre, de um lado, a parte mais consciente da humanidade, que questiona a forma como as elites econômicas do mundo se apropriam da força do trabalho para o enriquecimento próprio, e do outro, já tem capitalistas, grandes capitalistas, dominadores, né, que, para justificarem suas explorações e seus domínios sobre os mais fracos economicamente, permitiram que fossem aprovadas leis, ainda que insuficientes do ponto de vista do atendimento das demandas dos trabalhadores, mas com alguma aparência de serem justas, para regulamentar essas ações entre trabalho, empreendedorismo, geração e distribuição de riquezas. Essas leis, elas dão uma aparente legitimidade aos lucros estratosféricos obtidos por essas pessoas que têm muito dinheiro, né? E que algumas vão para o empreendedorismo, outras não, ganham dinheiro com dinheiro. Essas são piores ainda, né? Mas aquelas que já empreendem, que correm risco, que botam seu capital no empreendimento e têm lucros estratosféricos, tem algumas que já têm um pouco de consciência. Diz, não, deixa aí,
dá um pouquinho aí, dá um pouquinho de garantia, vamos, deixa o cabra se aposentar, pelo menos. Não é escravo não, tá? É isso aí. Então, essa relação é desigual. E quem regulamenta uma relação dessa é o Estado. No nosso caso, nós precisamos de ter um presidente, esse, outros, e quem chegar e quem já passou, que trabalhe olhando para o trabalhador. Não pensar somente em enriquecer quem já é rico. O povo brasileiro, no dia 7 de setembro, teria que marchar para a rua para pedir melhores condições de trabalho, para reivindicar os direitos que foram perdidos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, para reivindicar que o custo de vida no Brasil baixe, que a inflação que está galopante seja baixada, que os 15 milhões de desempregados no Brasil possam ter oportunidade de trabalho e não ir para a rua achar que é patriota para combater mais um dos poderes do Brasil, que o Brasil tem 3 poderes, porque existe um STF que segura a onda autocrática do presidente, autocracia, aquele cara que quer fazer tudo do jeito dele. E a gente vive numa democracia nós temos que negociar tudo. O presidente não é dono do Brasil, ele senta ali e tem determinadas prerrogativas que ele tem, mas tem um bocado de obrigação que ele tem que cumprir, inclusive as obrigações constitucionais. Não dá para sair atropelando a Constituição. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que é fundamental, a coisa mais sagrada que existe no mundo deve ser que todo trabalhador tenha o direito de viver em plenitude e dignidade do fruto do seu empenho e do seu trabalho, no empreendedorismo, seja lá de quem for. Ninguém é superior a ninguém só pela capacidade de empreender. O que fizemos até hoje em larga escala, história dentro e mundo afora, foi vivermos equivocados em relações injustas. A maioria da humanidade é manipulada por uma minoria egoísta e predadora que se acha eleita superior e por isso se vê com o direito de avançar sobre a natureza, sobre os demais seres da terra, se aproveitando de tudo em defesa de si e da sua classe. Tudo que a gente está dizendo aqui, está escrito aqui nessa cartilha, eu chamo cartilha de bem viver, é coisa que o trabalhador precisa saber. Para ele saber quem de fato ele é, qual o papel que ele desempenha dentro da sociedade e quais são os governantes que lhe defendem, que lhe apoiam, que cuida dele. Porque senão você termina endossando, indo atrás, botando sua vida manipulado por alguém que está tirando tudo de você. Fica uma relação masoquista. Masoquismo e sadismo. O sádico bate em você e você acha bom, diz bate mais que tá bom. Então, vamos ter muito cuidado para a gente não ser manipulado. Eu digo assim, fica em casa. Trabalhador, se você não está indo protestar pelo custo de vida, pelo preço da carne que você não está podendo comer, pelo combustível caro, por todas as mazelas que nós estamos vivendo, pelos 600 mil aproximadamente brasileiros que morreram de Covid, pela corrupção que tem enrolado aí na história das vacinas, que essa CPI está mostrando. Fique em casa. Não engorde, não engrosse o caldo de quem não faz nada por você. Eu não ouço o presidente Bolsonaro falar em trabalhador. Eu nunca ouvi um discurso voltado para a classe trabalhadora. Vocês já ouviram? Vocês já viram durante esse tempo inteiro Bolsonaro visitar as regiões do Brasil para visitar um hospital onde tivesse pessoas morrendo de Covid? Eu não vi. Agora, todos os dias nós vemos o presidente dentro de quartel. Todos os dias nós vemos o presidente junto de soldado. É como se estivesse jogando. Ainda tem uma quantidade muito grande de militares no governo. Ele disse que ia fazer um governo técnico, né? Botar pessoas técnicas em todos os setores do governo. Aí
não tem isso. Para governar, para ele pegar o parlamento, né, o segundo poder, ele se juntou ao Centrão. Lá ele tem maioria. Só falta o STF. O STF aí ele quer atropelar, botando na rua pessoas que não têm consciência do que é patriotismo. Bolsonaro tem 10% de pessoas que seguem ele cegamente. São 10%. Cegamente. Se ele for disser, nós vamos mergulhar aqui, esse rio, a água é maravilhosa, e for enxofre, essas 10% das pessoas que seguem ele pula. E tem mais ali, o está beirando aí, a aprovação dele está beirando 25%, caindo um pouquinho por ali. Aí os outros são as pessoas que estão tirando proveito do seu governo. Tem muita gente tirando proveito. Claro, tem setores da economia que está bem, houve concentração de renda nesse período, muitos bilionários nasceram nesse período, né? E os militares que estão no governo, que são milhares, que ocuparam cargos importantes, ganhando ali o dinheiro dos salários dos novos cargos e também trazendo ali a remuneração de militar. Quem é que quer largar uma boquinha dessa? Não quer, então. E as pessoas que gostam de armas, que o Brasil liberou-se para você comprar arma à vontade, comprar munição. Essas pessoas que estão postando as coisas na internet dizendo que amanhã a pátria vai ser libertada. E eu te digo, libertada de quem e do quê? Do quê? Ah, não, tem um inimigo comunista. Cadê o inimigo comunista do Brasil? Eu não conheço. Porque o Brasil tem um partido comunista, que aqui no Rio de Janeiro tem uma deputada, que é a Jandira Fegali, não tem um vereador, tem uma deputada estadual, a Rejane, 2 guerreiras. Jandira é considerada uma das cabeças mais brilhantes do Congresso Nacional. A Rejane é enfermeira, luta pela categoria dela. É um partido pobre, não tem estrutura. Como é que o comunismo é inimigo do Brasil? E esses parlamentares eleitos por partidos com essa sigla são parlamentares que lutam pelo direito do trabalhador. Não querem fazer confusão no Brasil. Não vi nunca uma confusão. Você vê uma confusão? Quem é o inimigo do Brasil? Que comunismo é esse que os caras... Eles inventam. Esse tal de Steve Bannon é o cão chupando manga. Eles têm uma técnica e aproveitam a internet, que isso aqui é terra de ninguém. A internet é terra de ninguém. A maioria das pessoas que aprende a usar um WhatsApp, passar um filmezinho daquele rapidinho para toda a sua... Agora é de 5 em 5, antigamente passava, era de muitos. Repassa a torta e a direita as mentiras como se fossem verdades. Então eles aproveitam isso, o baixo nível de consciência da população, para espalhar mentira. Esse tal de Steve Bannon, ele é um cão chupando manga, como eu falei aqui. Então ele diz assim, provoque, pega um país desse tamanho, arranja um inimigo, tá? Você quer crescer, quer ficar famosão aqui na internet? Inventa uma mentira bem grande, diga uma besteira bem grande. No dia seguinte, a besteira que você disse, a mentira que você contou, todo mundo compartilha. Agora, cante uma música linda, faça uma poesia maravilhosa, faça um discurso que eleve o espírito humano. Você vai ter 50, no máximo 100 pessoas que vão te botar um joinha, 3 ou 4 que vai compartilhar. Então nós estamos vivendo debaixo do império da mentira, da ignorância. A gente vê nas bolhas bolsonaristas, tem um tal de Zé Truvão. Quem diabo é Zé Truvão? Zé Truvão, um caminhoneiro, né? Que se levantou como a maior liderança brasileira. Ontem eu vi, cara, um discurso do cara, o cara está sendo procurado para ser preso. O cara está escondido, dizendo, venha me prender no meio do povo, no braço do povo, no dia 7 de setembro. Na minha terra, eu chamava de Zé Bufa um cara desse, né? É um bufão, não é um truvão, é um bufão. Querendo ser um grande líder do Brasil, líder da ignorância, da estultice. Essa que é a grande verdade. Mas ele tem, rapaz, milhares de seguidores. Então eu estava vendo lá as postagens. Claro que tem muita mentira, tem um negócio chamado robô. Esses caras têm assim, escritórios montados com um bocado de perfis falsos para ir ali dizer que ele é o bam. Aí os otários vão atrás e começam a aumentar aquela quantidade
de postagens positivas. Aí surgiu um grande líder, olha aqui, o cara que vai salvar o Brasil é esse daqui, é o verdadeiro patriota, esse é o patriota. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Né, Wagner? Então, eu estou aqui, aproveitando, é 1 hora de programa, hoje não vai ter muita música, hoje nós vamos falar de verdadeiro patriotismo. Se você é patriota, primeiro procure identificar quem são os inimigos da pátria, os verdadeiros inimigos da pátria. E não se deixe enrolar com esse papo do nós contra eles. O nós contra eles fez o Hitler se tornar uma das figuras mais nefastas da história humana. Porque lá na Alemanha, ele jogou o povo alemão contra o povo judeu. Então, primeira coisa, arranja um inimigo. Segunda coisa, joga o povo contra esse inimigo, mesmo que ele seja imaginário. Aí você já rachou o país. Rachando o país, dependendo da quantidade de armas que você colocar na mão de quem está julgando o outro inimigo, você vai exercer o poder. Poder que o Steve Bannon diz que não é o poder que você tem quando ganha uma eleição de presidente. É quando você vira ditador. E eu não quero ditadura nunca mais no meu Brasil. Estou falando isso aqui hoje. Se amanhã derem golpe, pode acontecer, não pode? Amanhã esses caminhoneiros aí doidos, os Zé Trovão da vida, não pode chegar e passar com um bocado de caminhão, botar bomba em Brasília, criar uma confusão, morrer gente. E Bolsonaro chega e diz, não, agora eu vou apaziguar o país, eu tenho que botar ordem no país e depois do dia 8 governar o Brasil com mão de ferro. E se eles querem depor os 11 ministros do STF, que é um bastião de resistência. Olha, eu nem sou muito fã do STF. Antes de Bolsonaro, eu tinha aqui as minhas restrições ao STF. Eu mudaria muita coisa, só que democraticamente, discutindo com a população do Brasil, propondo. Tem muita coisa que pode ser mudada. Agora, não desse jeito. Não com invasão. Não com belicosidade. Não com quebra das instituições. Tá certo? Então eu estou muito preocupado com o dia de amanhã, que deveria ser um dia de congraçamento, se a gente tivesse em paz, se nós estivéssemos com o bucho cheio, se o preço das coisas estivesse barato, se o Brasil estivesse sendo super bem governado, o presidente Bolsonaro tapando a boca dos opositores que não votaram nele, que fizeram oposição a ele, mas ele estivesse governando, fazendo um governo de excelência, e não é verdade. Não tem um governo de excelência no Brasil. Não temos um presidente que governe para todos os brasileiros. Não temos progresso no Brasil. Nós temos retrocesso, nós temos confusão, nós temos caos e a possibilidade de o 7 de setembro, que deveria ser ou um momento em que os excluídos iriam para a rua lutar pelos seus direitos, se tudo tivesse ruim, ou então, se tudo tivesse bom, lutar, ou brindar, ou saudar a nossa libertação de Portugal. É isso que a gente comemora no 7 de setembro. Mas amanhã nós vamos estar em casa, eu vou estar em casa, esperando ver o que é que vai acontecer. Tomara que seja bufa, seja uma ópera bufa, que Zé Trovão seja Zé Bufão, que dia 8 a gente diga, cadê? Foi um bufão, né? O Trovão virou bufão, virou uma bufa. Tomara que seja isso. Aí quando for dia 8 eu estou aqui fazendo meu programa normalmente, tocando meus forrozinhos, tratando de arte, de cultura, de música. Esse governo não gosta de artista. Se der um golpe amanhã, pode ficar certo. O Brasil vai perder as melhores cabeças daqui, porque vai todo mundo embora, vai para o exílio. Vai de Chico Buarque a Marco Lucena, vai todo mundo se embora. O que eu vou fazer aqui? País que os dirigentes odeiam artistas, mente, joga os artistas bons contra o povo. Vocês vão ficar aí com Roger, do Traje a Rigor, maravilha, vai ser os clássicos que vai tocar aí no rádio. Sérgio Reis, que jogou no lixo a história dele. A partir do dia 8 vai ser a música mais tocada do Brasil, vai ser o Menino da Porteira. O tempo inteiro, até encher o saco da gente, de vocês. Vai ser triste o Brasil, vai ser um país triste. País que vai ter, quando o Hitler chegou ao poder lá na Alemanha,
as cabeças mais inteligentes da Alemanha debandaram. O Alberto Einstein, um gênio, o homem que descobriu a teoria da relatividade, em 1933, quando o Hitler começou a subir, ele pulou fora de lá da Alemanha. Então você imagina, se tiver um golpe de Estado aqui, se Bolsonaro virar presidente acima do bem e do mal, com as Forças Armadas, que eu acredito que não é as Forças Armadas não vão apoiar esse doido. Não vão, de jeito nenhum. Pode ter um ou outro desses generais velhos que estão trabalhando ali no governo, nas boquinhas, esse deixaria eternamente ele. Agora, eu creio nas Forças Armadas brasileiras, eu creio na inteligência das Forças Armadas brasileiras, eu creio que nós temos aqui no Brasil generais patriotas que vão querer defender a Constituição, que vão querer que o Brasil continue democrático, que tenha uma eleição ano que vem, que Bolsonaro se candidate, ganhe ou perca, que vai perder. Aliás, está perdido. De acordo com as pesquisas hoje, se tivesse eleição hoje, Bolsonaro perderia. Então ele está num desespero danado, tentando se agarrar a qualquer coisa para ver se permanece aqui. E o último trem para Deodoro é fazer o 7 de setembro amanhã ser uma grande confusão no Brasil, para ele vir como salvador da pátria. Não entre nesse golpe, não entre nesse golpe. Fique em casa. Se você tiver juízo, mesmo que você goste de Bolsonaro, fique em casa. Porque se der tumulto lá, você pode perder, dar um grande desgosto à sua família. Tá bom? Em casa, amanhã é o dia de ficar em casa. Tá? Deixa esses doidos aí irem para a rua. Os 10% de maluco que são capazes de ir para o inferno atrás desse cara. Esses vão estar com ele. E os outros que têm interesse que ele permaneça, que está ganhando muito dinheiro, porque está bem, esses daí não vão para lá, não. Eles ficam manipulando através pagando para botar esses anúncios nas redes sociais, que isso aqui é pago. Chama-se impulsionado. Tá? Eles impulsionam, você recebe 200 vezes uma mentira aqui no seu celular e daqui a pouco você está acreditando nela. Vou tocar uma música aqui, botar um pouquinho de... Vou beber uma água, que eu estou aqui com a garganta seca. Vamos tocar Meu País com a banda Choteados. Falta sol, aqui não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país, que há? Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país, que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Veio um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, tão levando à loucura o país que a gente ama. Feito mal que não tem cura, tão levando à loucura o Brasil que a gente ama. Nunca reclamou da gente,
corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país, que há? Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país, que há? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, tão levando a loucura o país que a gente ama. Feito um mal que não tem cura, tão levando a loucura o Brasil que a gente ama. Metropolitana AM 1090. Esse refrão dessa música é lindo. Estão levando à loucura o Brasil que a gente ama. Na verdade, enlouqueceram o nosso país. Essas pessoas que estão indo para a rua amanhã, achando que estão indo lutar pela pátria, elas precisam ir num psicólogo urgentemente. Elas estão com problemas, não estão entendendo nada, né? Tem um povo bestalhão que admira essa entidade, confunde autoritarismo com ordem e honestidade, vibra com seu barbarismo, seu atrasado machismo. Para esse povo é qualidade. Mas também tem gente lúcida, guerreira e inteligente, gente mais civilizada, mais sensível e consciente, que não quer ser dominada por gente tão atrasada com ela bate de frente. Então o cacete canta numa grande divisão. Num lado está o atraso, no outro a civilização, de um lado a democracia, no outro a hipocrisia, a barbárie e o mundo cão. Para salvar essa nação, só desbancando a mentira, seguindo quem é igual, quem olha onde a gente mira, saber quem é o rival e o parceiro ideal que a nossa luta inspira. Nós temos que estar inspirados, sabendo quais são nossos aliados e quem são os nossos inimigos. Eu estava lembrando da semana passada, né, da CPI. Essa CPI que está aí, ela revelou muitos podres desse governo. E na semana passada teve o depoimento daquele motoboy, o Ivanildo Gonçalves. Ele deu o seu depoimento para a CPI da pandemia e eu estava vendo e me deu um sentimento de profunda tristeza, olhando para aquele moço, né? Um sentimento de profunda tristeza se abateu sobre mim, muito parecido com o mesmo sentimento que eu tive no dia da eleição. Eu sempre disse aqui, ó, respeito o Bolsonaro, que ele ganhou com voto popular, mas desde que eu conheço a vida dele, ele jamais, para mim, com a visão que eu tenho, pelo amor que eu tenho por esse país, mereceria um voto meu. Eu tenho aqui pessoas que trabalham comigo que votaram nele, já se arrependeram, mas votaram nele. Que nós discutimos muito antes da eleição. Paz, tem muita mentira nessa história aí. Sabe? Uma pauta moralista, mentirosa, falso moralista. Porque você disse que vai combater a corrupção, mas a gente ouve lá depoimento de funcionário da família de Bolsonaro entregando os podres da família. Briga com ex-mulher, que aí vem à tona, sabe? Briga com ex-mulher, vem à tona os podres, né? Então, a gente sabia disso. Sabia que não ia dar certo esse negócio. Se o Bolsonaro virasse presidente. Não ia ser bom pro povão. Mas o povão achou que estava indo atrás do arauto da moralidade, sabe? E as mentiras que esse Steve Bannon mandou pregar aí pelo Brasil afora deu certo. Uma madeira não sei lá de quê. Seus filhos vão virar gay. É uma pauta louca, enlouquecer o nosso povo. Como diz a canção aí. Levar à loucura o país que a gente ama. Então eu fico lembrando aqui do motoboy lá, ele dando o depoimento dele, e me deu um sentimento de profunda tristeza. No dia que saiu o resultado da eleição, me lembro, no meu bairro, baixou um silêncio, cara.
Ninguém comemorou, nem os eleitores do presidente soltou fogo. Não teve nada disso, foi um silêncio profundo. Parece que o mundo ia acabar. E que sou uma pessoa sensitiva, eu fiquei com uma coisa ruim aqui no peito, com a sensação. Cheguei a fazer uma música que eu vou tocar aqui depois que eu ler, que eu botar para fora esse meu nó no peito que eu tenho em relação ao dia de amanhã, não sei. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer amanhã no Brasil. Tomara que dia 8, quarta-feira, eu esteja aqui fazendo meu programa Lepo de Fagueiro e que Zé Trovão seja Zé Bufão. E não o herói dessas pessoas ensandecidas que querem levar o Brasil não sei para onde. Porque não é patriotismo isso. Patriotismo é se você estivesse lutando para melhorar o pão de cada dia, melhorar o salário, melhorar a vida de todos nós, fazer o Brasil produzir para todo mundo, saber o que é que nós temos que produzir, para quem produzir, como produzir. É assim que tem que ser, distribuir renda. E não é isso, eles não estão indo para a rua atrás disso. Quem está indo para ali está louco, está doido, está pedindo para se ferrar igual boi, não é? Então, eu ficava vendo o depoimento do rapaz, e o que é que eu percebi? O Brasil está dominado por uma elite nefasta, em senhores conservadores, falsos moralistas, que se dizem patriota, mas na verdade estão transformando o Brasil no inferno. Eles vendem as suas ações como ações patrióticas, como se a maneira como eles agem fosse o céu, e a gente sabe que é o inferno. Os poderosos usam pessoas simples, como esse Ivanildo, motoboy, para movimentar esquemas bilionários de corrupção e roubo de dinheiro público. O Ivanildo é um típico cidadão que procura sobreviver num país desigual, cheio de empresário corrupto e, acima de tudo, extremamente ganancioso. Tem exceção, mas a maioria é assim. Enquanto nós tínhamos uma média de 1.000 pessoas morrendo por dia ainda, milhares de reais eram movimentados pelas ruas de Brasília. Todos os dias Ivanildo sacava dinheiro e pagava boletos de pessoas da alta burguesia corrupta do Brasil. Isso tudo em dinheiro vivo. Esses boletos poderiam ser pagos via transação eletrônica, mas não. Essa empresa, VTC Log, que prestava serviço ao Ministério da Saúde, preferia colocar a vida do motoboy em risco. Ele tinha que andar com dinheiro vivo para pagar, sair dos bancos com aquelas malas de dinheiro ali, coitado, podendo ser vítima ali daqueles, a gente sabe, daquelas saidinhas de banco, né, que os cabas veio, acaba de sacar, e Ivanildo, sem perceber, estava com sua vida em risco. Imaginando assim, eu fico imaginando assim, se um cara desse podia ter perdido a vida lá, com um assaltante fosse lá roubar ele com aquele dinheiro que ele estava levando para cima e para baixo, tirando dos caixas para poder levar para os bacanas. E eu tive muita pena do Ivanildo, porque ele representa uma grande parte dos brasileiros que ficaram mais pobres, que estão se alimentando de forma precária, que estão morando nos piores locais das cidades, das grandes metrópoles brasileiras, e saem para trabalhar de qualquer jeito, numa moto, fazendo entrega. Esses caras que não têm garantia social nenhuma, não tem patrão mais. Eles são empreendedores individuais. Olha só, o Brasil hoje é o país que tem mais empresário do mundo. Qualquer garoto que vai fazer entrega na sua casa é um empresário, ele não tem mais patrão, é empresário. Então, Ivanildo é uma dessas pessoas que estão nas favelas, fora aquelas que estão nas calçadas. Tem famílias inteiras morando debaixo de marquise. Quando o senador Omar Aziz, do Amazonas, lá do PSD, perguntou sobre o patrimônio do Ivanildo, aí que meu coração quase parou de tanta dor. Ele disse: eu possuo um barraco numa comunidade satélite aqui de Brasília. E é isso que acontece hoje no Brasil. É um Brasil de terror. Temos que lembrar que há 5 anos derrubaram um governo mentindo, derrubaram a presidenta Dilma, fizeram o povo engolir que ela estava dando pedalada fiscal, o povo não sabe nem o que é isso. A mulher saiu, nem os direitos políticos dela caçaram. Ela foi candidata a Senado, perdeu, ficou livre para poder competir. Por quê? Porque não tinha crime. Tiraram a mulher. E hoje? Ninguém faz nada? Ninguém faz nada. Hoje um botijão de gás está R$100, um litro de gasolina está 7, 1 quilo de carne está pela hora da morte, o pobre está comendo osso, brigando em fila por causa de osso. Ninguém estancou a corrupção. E esse presidente não é o representante de Deus aqui na terra. Infelizmente, se juntou com um bocado de pastor. Tem que falar também dos pastores,
que ao invés de estar levando os fiéis para o caminho da salvação, para o caminho de Deus, está levando os fiéis para uma vida desgraçada aqui na terra. Então, alguém tem que falar. E esse programa, ele vai ficar aqui como um libelo. Tá aqui, ó. Vai quase terminar o programa. E vai ser 1 hora de conversa, tá? Com vocês. Depois eu vou botar na internet. Se não tiver nada amanhã, se o Brasil continuar democrático no dia 8, nosso programa vai servir de alerta para que o povo vá vendo o que eu falei, ouvindo o que eu falei, me vendo, e entender que o Brasil precisa de muita consciência, de novas lideranças, pessoas que sejam capazes de pensar o Brasil como eu penso, unido, justo, com o equilíbrio social preservado, com os empreendedores desse país e os trabalhadores conscientes de que um complementa o outro e que a riqueza gerada aqui possa chegar numa quantidade maior na mão de quem empreende, mas que também chegue na mão de quem trabalha. Então eu vou tocar para encerrar a música que eu fiz no dia que Bolsonaro ganhou a eleição. Está aí, ao vivo, feito na hora. Estava guardado no meu celular e eu vou encerrar o programa com essa mensagem para vocês. Parece que o fim do mundo começou a começar. Isso foi no dia que ele se elegeu. E amanhã, quando tentarem dar um golpe no Brasil, ela está valendo mais do que nunca. Reina um silêncio profundo, parece que o fim do mundo começou a começar. Até quem ganhou perdeu, no silêncio se abateu, não dá pra comemorar de novo. Reina um silêncio profundo, parece que o fim do mundo começou a começar. Até quem ganhou perdeu, um silêncio se abateu, não dá para comemorar. Eu vou me embora com essas palavras para você refletir. Nosso povo virou boi pedindo para se ferrar. E boi, arruma boi, salta boi, vai pro mercado, vai ser cortado, vai ser moído, vai ser vendido, vai ser comido. Vou-me embora, vou com Deus no coração, sem medo de assombração. O Salvador daqui